A cada 7 minutos, um brasileiro perde a vida para o AVC. Pense nisso. No tempo que você perde para tomar um café, mais uma família perde alguém para a doença que mais mata no Brasil. E a tragédia não para por aí. Para cada morte, dezenas de pessoas sobrevivem, mas com sequelas devastadoras. O derrame cerebral é hoje a principal causa de incapacidade e de aposentadoria por invalidez no nosso país, mudando para sempre a vida de centenas de milhares de pessoas todos os anos. Você já sentiu aquela pontada esquisita na cabeça? Uma tontura que veio do nada e não sumiu tão rápido quanto apareceu? A gente tenta ignorar isso. Colocamos a culpa no estresse, na noite mal dormida ou no excesso de café. Sempre tem uma desculpa na ponta da língua. Isso é o nosso cérebro tentando nos proteger da preocupação. O problema é que às vezes nosso corpo não está só reclamando, ele está gritando por socorro. E quando o assunto é um AVC, também conhecido como derrame cerebral, ignorar esse grito pode custar caro demais. Mas e se eu te dissesse que aqueles sinais de AVC clássicos, como a boca torta ou fraqueza no braço, muitas vezes não são o começo da história, que existe um capítulo anterior, um aviso muito mais sutil e perigosamente silencioso. Existe um sinal que funciona como uma sirene de emergência, mas que a maioria de nós confunde com o barulho do dia a dia. Neste vídeo, eu não vou apenas te contar qual é o sinal mais ignorado antes de um AVC, eu vou te mostrar por que ele acontece, como você pode diferenciá-lo de um simples mal-estar e o que fazer no segundo que identificar. Fique aqui comigo, porque a informação que eu vou te dar nos próximos minutos pode literalmente salvar a sua vida ou a de alguém que você ama. Chega de mistério. O sinal mais perigoso e ignorado não é um sintoma estranho que ninguém nunca ouviu falar. Ele é, na verdade, um evento completo com um nome e sobrenome. É o ataque isquêmico transitório, ou simplesmente AIT. Pense nele como um mini AVC. É quase como se o seu corpo estivesse fazendo um ensaio para o desastre. Um alarme de incêndio que toca por 1 minuto e depois para. Isso é um aviso. Os sintomas de um AIT são na verdade idênticos aos de um AVC. Uma fraqueza súbita no rosto ou nos braços, uma dificuldade para falar ou entender, uma tontura ou até alterações na visão. A grande traiçoeira diferença é que no AIT, o bloqueio da artéria do cérebro é temporário, o corpo consegue dissolvê-lo sozinho e os sintomas desaparecem. E é aí que mora o perigo mortal da falsa segurança. Agora preste muita atenção nisso. Estatísticas mostram que até 1 em cada 3 pessoas que sofrem de um ataque isquêmico transitório terá um AVC completo dentro de 1 ano. E o mais chocante é que quase metade desses casos acontece nas primeiras 48 horas após o AIT. Ou seja, aquilo não foi um alarme falso, mas sim a sua última chance. Então, a pergunta de 1 milhão é como diferenciar esse aviso final de um simples mal-estar do dia a dia. É exatamente isso que vou detalhar agora. Se essa informação já te trouxe um calafrio de eu não sabia disso, faça uma coisa por mim ou por outras pessoas. Clica no botão do like aqui embaixo. É um gesto simples, mas que sinaliza para o YouTube que este é um conteúdo de utilidade pública e ele vai mostrar esse vídeo para mais gente. Essa é a nossa forma de espalhar esse alerta. Ok, então como separar o joio do trigo? A grande virada de chave que você precisa guardar está em uma única palavra: súbito. Sintomas de problemas comuns como estresse ou cansaço geralmente se instalam aos poucos. A dor de cabeça vem vindo, a tontura aumenta se você levanta rápido. Já o AIT e o AVC não pedem licença, eles arrombam a porta. A natureza súbita e sem motivo aparente é a assinatura de um evento neurológico. Vamos a exemplos práticos. A dor de cabeça e AVC não é aquela dor chata e pulsante do fim do dia. Ela é descrita como a pior dor de cabeça da vida, que te atinge como um raio, do nada. O formigamento e AVC não é o braço que dormiu porque você deitou em cima dele. É uma fraqueza ou dormência que aparece subitamente em um lado do corpo enquanto você está parado. A alteração de visão não é uma vista cansada, é uma perda súbita de visão ou surgimento de visão dupla. Você entende o padrão?
é sempre do nada. Mesmo os sintomas sendo súbito, a dúvida pode paralisar. Por isso, existe uma ferramenta prática para usar nesses casos: o teste SAMU. Se você ou alguém sentir algo súbito, peça para a pessoa sorrir. Veja se um lado do rosto não mexe. Abraçar. Peça para levantar os braços e veja se algum deles cai. E cantar um trecho de música. E ouça se a fala sai embolada. Se um desses sinais falhar, é urgente. Mas por que o nosso corpo chega a esse ponto? O que transforma as nossas artérias em uma bomba relógio? Entender os fatores de risco é o próximo passo para desarmar essa ameaça. Os fatores que preparam o terreno para o AVC não surgem do nada. O AVC ou AIT são apenas o estopim, é a crise final de um problema que vem sendo construído silenciosamente por anos. Pense nas suas artérias como as paredes de uma casa. Os principais fatores de risco, e aqui entram os inimigos ocultos, são pressão alta, colesterol alto e diabetes. Eles agem como uma lixa, dia após dia, danificando e endurecendo essas paredes, facilitando a criação de entupimentos. Mas a lista de sabotadores não para por aí. Existe um outro vilão muito perigoso, que é a arritmia cardíaca. Um ritmo irregular do coração pode criar pequenos coágulos. Esses coágulos viajam como mísseis pela corrente sanguínea e podem parar justamente no cérebro. E o que joga gasolina em toda essa fogueira é o nosso estilo de vida. O estresse, o sedentarismo, o cigarro e uma má alimentação são os aceleradores desse processo de enferrujamento interno. E se você está aí pensando, isso é problema para os meus avós, muito cuidado. Os sintomas de AVC em jovens são uma realidade cada vez mais presente, e os sinais de AVC em mulheres podem ser ainda mais atípicos. Fatores como o uso de anticoncepcionais combinado ao tabagismo são um exemplo de risco específico. A genética também tem seu peso, mas a grande maioria desses fatores de risco, eles são 100% controláveis. Agora que você sabe o sinal, como identificá-lo e o porquê, a pergunta final é a mais importante. O que você vai fazer a respeito? Começando hoje, vamos transformar esse conhecimento em ação. Identificar o alerta é só metade da batalha. A outra metade é agir, e agir rápido. Quando falamos de AIT ou AVC, cada minuto conta. Existe até um ditado na medicina: tempo é cérebro. A cada minuto que passa, milhões de neurônios podem ser perdidos para sempre. Então, a primeira coisa é ligar imediatamente para o serviço de emergência. Não tente esperar para ver se melhora. Não se automedique e não dirija até o hospital. Lembre-se que metade das pessoas que sofrem um AIT terão um AVC real nas próximas 48 horas. E muitas vezes nas primeiras horas. É importante anotar o horário exato em que os sintomas começaram. Essa informação é fundamental, porque existe um limite de tempo para alguns tratamentos. Em muitos casos, o tratamento com medicação trombolítica intravenosa, que é capaz de dissolver o coágulo, só pode ser feito com segurança nas primeiras 4 horas e meia após o início dos sintomas. Se passar desse tempo, o risco de complicações aumenta muito. Agora, eu quero te fazer uma pergunta direta e quero que você pense nela com seriedade. Qual é a primeira pequena atitude que você vai tomar depois que fechar esse vídeo? O momento de agir para evitar as terríveis sequelas de um AVC é este. Se este conteúdo te trouxe clareza e te fez enxergar a prevenção do AVC com outros olhos, meu convite final é que você se inscreva no canal e ative o sininho. E não esqueça de deixar um like nesse vídeo.